igreja, graça e paz. Amém. Amém. Meus irmãos, bom dia. Esse dia maravilhoso que Deus fez para nós, esse dia de sol, como diria minha avó, um sol que alumia, mas não aquece. Mais um bom dia de sol para nós, meus irmãos. Então, uma boa noite de sono, uma boa disposição para estarmos aqui na casa do Senhor. Bendito seja aqueles que estão na casa do Senhor. E aqueles que estão assistindo também, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos então louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino 447. Que precioso nome. Um hino maravilhoso. Minha mãe gostava muito. Faz uma oração para nós. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta manhã, Senhor Deus. Pedimos a tua companhia, que o Senhor esteja aqui conosco, ouvindo as nossas preces, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, que são tantos, Senhor Deus. Precisamos tanto de tantas coisas, mas precisamos mais de ti, Senhor. Que a tua paz, a tua misericórdia esteja sobre nós nesse dia. Abençoa cada coração que está aqui nessa manhã, que não tenha perdido tempo vindo aqui, mas que saia daqui robustecido na fé, levando em seu coração aquilo que aprenderam aqui, para que possam durante a semana pôr em prática, Senhor Deus. Abençoa Cíntia, agora na condução da tua palavra, toma conta dela, que a tua palavra esteja no seu coração e que ela possa ser boca tua falando a nós. E que nós possamos sair daqui robustecidos pela tua graça e pelo teu amor. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos, e hoje a palavra está em Lucas 8, versículos 26 em diante, e versículos 26 em diante, até o 39, de 26 a 39.
26 a 39. Então, Lucas 8, versículos de 26 a 39. É a cura do endemoniado Gerazeno. Ah, mas não é gadareno? Gerazeno? Estão mais ou menos próximos. Gadara e a região dos Gerazenos estão muito próximos. Seria um subdistrito de Decápolis. Então, estaria mais ou menos no meio. Como Lucas fala para gentios, então, Gerasa era mais conhecida, ele era uma cidade maior. E Gadara, ela é mais conhecida pelos judeus. Então, Mateus fala para os judeus e Lucas e Marcos vão falar para os gentios. Então, Gerasa era mais conhecida. Mas é a mesma parábola, mesmo fato. Ela está em Mateus 8, 28 e Marcos 5, de 1 a 14. Então, os irmãos, quem puder estar em pé, em respeito à palavra do Senhor. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo a desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia e nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. E, embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham muitos entrado nele. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava por ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Este sermão foi uma coisa muito interessante. Eu estava em dúvida do que fazer, porque a gente pede para Deus orientar a gente do que fazer. E essa semana nós tivemos que ir ao médico várias vezes, meu marido e eu estamos com um monte de consulta e tal, e eu sentei no metrô do lado de um senhor que estava com um livro aberto, falando do Gerazeno, do que Jesus tinha feito ao endemoniado. Eu falei: olha só, na vida da gente não existe coincidência. A coincidência na vida do cristão é Deus. O destino da vida do cristão é Deus. E eu fui então fazer uma pesquisa a respeito disso, né? E ver como John Wesley viu esta questão do Gerazeno. Por quê? Porque a maioria dos sermões que a gente vê a respeito fala, né, que o povo não quis aceitar Jesus ali, mandou Jesus embora, porque Jesus acabou com a economia deles. E eu sempre pensei, né, poxa, quando você acaba com a economia de alguém, o que a pessoa faz com você? Quando o indivíduo entra num ponto de droga e vai vender droga no lugar de um outro, o que acontece com ele? Não respondem todos juntos? Ele morre. Ele morre.
Se Jesus acabou com a economia e o pessoal estava com raiva de Jesus por causa da economia, eles teriam batido Jesus, morto Jesus. Mas aqui, se os irmãos repararam bem, quando o povo viu o endemoniado em juízo, perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, ficaram dominados de terror. E o interessante é que esta questão de eles verem, gente, vocês imaginem um indivíduo que nenhuma corrente conseguia segurar. Eu não sei o que ele fazia, mas comia corrente, não é possível, porque ele acabava com as correntes. Ele estava tão possesso. Mateus fala, né, que quem passasse no meio do caminho era pego por ele, ele batia, pintava e bordava. Então, eles tinham terror deste indivíduo. Esse indivíduo devia ser triste, atemorizante para os moradores da região. E ele fugia e vivia nos sepulcros. Ele não vivia em casa. Então, esse indivíduo estava destituído da sua dignidade, da sua sanidade e do seu propósito de vida. Completamente destituído de todas essas três coisas importantes para um ser humano. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos um propósito, porque Deus deu para nós um propósito de estarmos aqui. E mais, nós temos consciência. E esse indivíduo não tinha nada disso. Porque a Bíblia nos fala que ele vivia nu, ele estava sem roupa, ele vivia nu, ele se autodestruía. Em Marcos 5, versículo 5, ele fala que ele se automutilava, ele rasgava a pele dele com as pedras, ele se cortava. Então ele não tinha nada, ele não tinha mais nada, ele foi destituído de tudo que fosse semelhança de Deus, ele não tinha mais nada. E é interessante, né? A gente pergunta, mas se são demônios, como é que o demônio vai atrás de Jesus? John Wesley, oi? Acho que ele quer tentar Jesus. Aí não. De acordo com John Wesley, ele se apresenta, os demônios se apresentam diante de Jesus e adoram Jesus por pavor e submissão. Porque não foi Jesus que foi atrás do indivíduo. Nas três passagens, em Marcos, em Lucas e em Mateus, os demônios que vão atrás de Jesus. Provavelmente Jesus já sabia e já estava no processo de exorcismo. Já estava expulsando os demônios porque ele conhecia o indivíduo e ele já sentiu a presença. E os demônios sentiram a presença de Jesus. Gente, onde há luz, não existe trevas. Isto é um ponto importante. Quando Jesus aparece, todo se rende. John Wesley fala aqui que não foi um indivíduo que foi buscar o socorro, mas uma rendição forçada das forças da treva ante o Filho de Deus. Porque o que os demônios falam para Jesus aqui? O que os demônios vão falar para Jesus aqui? Que tenho eu contigo? E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Aqui a Bíblia Shed fala aqui, né, que eu tenho contigo, significa separação total entre o reino do diabo e o reino de Deus, que nada tem em comum. Já nos estudos de John Wesley, ele fala diferente. Ele fala que não é chegada a hora. Essa fórmula que tenho eu contigo, Jesus fala também para Maria nas bodas de Caná. Que tenho eu contigo, mulher, significa não é chegada a hora. Então os demônios falam, não é chegada a hora, não chegou o fim do mundo para você me expulsar. Mas eles se rendem. E Jesus manda eles embora. E não manda entrar nos porcos. Eles pedem, olha, não manda a gente para o abismo. A gente pode entrar na manada de porcos? E Jesus consente. Ele diz, ide. E Marcos simplesmente fala, ide. Vá. Por que os porcos? Por quê? De acordo com o costume judaico, o porco é o animal mais baixo que tem, é um animal impuro. Isto, de acordo com o que diz John Wesley, seria uma lição para muitos judeus
que criavam porcos, porque como Decápolis era uma região de gentios, ora, eles comem carne de porco. Então, vamos criar o porco para que nós tenhamos dinheiro e os judeus não compram, então eles têm o mercado certo ali. E é um animal impuro, é um animal que vive do resto. Quem morou no interior, ou já viu no interior, como é que se cria porco? Todo mundo dá lavagem para o porco, a rua inteira ajuda na lavagem do porco, chega no fim do ano, quando vai matar o porquinho, todo mundo ganha também um pedacinho de carne lá do porquinho, pelo menos era assim na terra da minha avó. Ela dava um pedacinho de porco para cada um, e todo mundo ajudava. Então, o porco é do resto, vive do resto. Então, eles pedem para Jesus para poderem entrar. E a manada de porcos entra numa fúria e sai numa disparada. Eu fiz uma pergunta pro Google, quantas pessoas precisariam para tomar conta dos porcos? Ele virou para mim e falou, olha, uma pergunta difícil. Quando o André faz a pergunta, a IA gosta da pergunta do André, mas quando eu faço pergunta, ele olha para minha cara, é uma pergunta difícil. Em primeiro lugar, o porco, ele não tem consciência de manada. Enquanto a vaca, a ovelha, quando tem algum perigo, a manada se junta. O porco não, vai cada um para um lado. Então precisaria de pelo menos uns 20 homens bem treinados e cães. Aí eu falei para ele, irmão, mas não existe cachorro na Bíblia, não fala da Bíblia. Então ele fala, pelo menos uns 40 homens bem treinados. Porque quando o porco vê algum perigo, cada um vai para um canto. Então eles têm que arrebanhar os porcos. E vocês imaginem os indivíduos lá tranquilos, com experiência, com 2.000 porcos, estão lá, uns 40 homens olhando os porcos, de repente aquela porcaiada toda começa, aquele desespero, e eles se juntam numa manada e saem todos correndo numa direção só. E eles vão todos para o abismo. Vocês imaginem a aflição desses homens, o desespero, porque Jesus libertou. E quando ele liberta, o que ele faz? O que Jesus faz? Ele restaura a dignidade. É isso que nós temos que nos focar. Quando a gente fala, mas fulano não tem jeito, que nós estamos conversando lá na porta, né, dona Ivânia, falando do pessoal que está morando ali, que invadiu ali na frente, pessoal de drogas, a gente acha que não tem jeito. Mas se a luz de Cristo aparecer, se a luz de Cristo chegar até eles, tudo se acaba, tudo se apaga. E como diz na Bíblia, é feita uma nova criatura. E nós podemos restaurar a dignidade através de Cristo. Só Cristo restaura. A nossa função é levar a palavra. A nossa função é carregar essa tocha de luz e levar esta palavra a essas pessoas, para que busquem. Aqui, John Wesley fala também que havia um conflito, porque existia dentro daquele indivíduo um pouco da humanidade, porque ele queria se libertar, mas ele não tinha como. Quando Jesus aparece, a luz aparece na vida dele. E há a transformação. Jesus, ele dá a este indivíduo 3 coisas: dignidade, porque nós vemos aqui que ele estava assentado ao lado de Jesus, com consciência, vestido, então foram dadas roupas para ele, a dignidade como pessoa humana. Segundo, ele estava são mentalmente, foi dado sanidade a ele, que ele não tinha, e um propósito. Porque quando ele pede para Jesus, para ir, Jesus fala, não, vai para a tua casa e fala a maravilha que Deus lhe fez. E ele se tornou um pregador, ele se tornou um evangelizador. Este é o propósito. E é isso que Deus tem para nós. É isto que Deus, a compaixão de Cristo, a compaixão transformadora e a ordem para testemunhar, para que o homem testemunhe. E é isso que acontece. Quando Deus está na nossa vida, quando Deus aparece na nossa vida, quando nos convertemos, nos transformamos, através dele, através do seu Espírito Santo, nós
passamos a anunciar ao mundo aquilo de maravilhoso que Deus nos fez. Às vezes a gente se vê também como gadareno, né? A gente está ali nos cantos, permitindo que as coisas ruins tomem conta da nossa vida. Mas nós temos que erguer a cabeça e olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para o sacrifício de Cristo por nós e ver que nós temos a esperança da vida eterna, que nós temos a esperança de Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos orar, pedir a Deus que nos ajude a compreender esta maravilha, esta transformação que Cristo faz nas nossas vidas. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra que Tu nos deste, Pai, pela esperança de vida que Tu nos dá através do Teu Filho, Senhor, para que possamos estar sempre contigo, Pai, para que não se apague em nós a luz da Tua divindade, Senhor, que nós possamos estar firmes em Ti, Pai, firmes, proclamando, anunciando a Tua palavra, Senhor, as maravilhas que Tu fazes na nossa vida, Pai, todos os livramentos, todas as bênçãos, tudo, Senhor, tudo que Tu nos dá, Senhor, porque Tu nos dá a esperança da vida eterna, Pai. Que possamos estar com nossos nomes escritos no livro da vida, Senhor. Que possamos estar junto contigo, Senhor, agora e sempre. E permita-nos, Senhor, um espírito de ousadia para proclamar a Tua palavra, para proclamar as Tuas maravilhas a todos que cruzarem o nosso caminho, Pai. É o que Te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus, Senhor. Amém, meu Pai.